Em seu tão esperado depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, das fake news na semana passada, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, detonou o filho 03 do capetão Jair Bolsonaro. Isso até poderia colocar em risco seu mandato se o parlamento brasileiro não se acovardasse tanto. Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido nas milícias digitais, afirmou a parlamentar, que foi líder do Laranjal na Câmara Federal e hoje está em guerra contra o clã bolsonariano, sofrendo ferozes ataques virtuais e correndo até riscos de agressão. Joyce ainda afirmou que assessores parlamentares, outros deputados federais e estaduais e membros do Palácio do Planalto, que estão no Palácio do Planalto, também fazem parte do chamado Gabinete do Ódio, montado pelas milícias bolsonaristas para atacar opositores, e ataques sempre virulentos. Antes de ser questionada pelos integrantes da CPMI, Joyce Hasselmann exibiu uma apresentação, um PowerPoint, com os dados levantados nas redes dos deputados Eduardo Bolsonaro e de seu pai presidente. Foi feito por uma ferramenta criada na universidade, esse levantamento foi feito por uma ferramenta criada na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, chamado BotMatter, que identifica robôs no Twitter. Segundo Joyce, o que eu vou mostrar aqui é fruto da investigação que eu comecei a fazer com muito mais intensidade depois que virei alvo de ataques coordenados na internet. Inclusive, os laudos são assinados por um perito renomado, explicou a parlamentar. Entre os diversos dados, a deputada exibiu na tela reproduções de um grupo chamado Secret 02GO, no qual os seus integrantes coordenam os ataques nas redes sociais. O levantamento apresentado aponta que, somadas as redes de Eduardo e de Jair Bolsonaro, elas são seguidas por 1,8 milhão de robôs, que seriam usados para impulsionar as informações falsas e difamatórias. Joyce, então, levantou: nós temos quase 2 milhões de robôs em apenas 2 contas do Twitter. Eu quero crer que o presidente não sabe disso, afirmou a ingênua, mas pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio, o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo que chamamos Milícia Digital. A deputada informou que Carlos Bolsonaro, o outro filhote do capetão, também esteve envolvido com esse grupo, mas se afastou mais recentemente. Ela garantiu que os ataques virtuais são orquestrados, as postagens são programadas em dia e hora por uma agenda. Diz Hasselmann, as instruções são passadas por um grupo, são vários deles, mas um eu vou abrir para vocês. É um grupo do Gabinete do Ódio que tantos dizem que não existe. Vocês vão ver prints das conversas desses grupos. As instruções são passadas principalmente pelo Eduardo e por assessores ligados a ele. O Carlos Bolsonaro também teve atividade, mas agora ele está mais com o freio de mão puxado. Diante dessas provas, Joyce Hasselmann propôs que a CPMI siga o rastro do dinheiro. São milhões de reais gastos para isso, para saber então quem são os envolvidos na milícia digital, de onde vem o dinheiro. Não estamos falando de trocado, estamos falando de milhões, disse Joyce. Questionada sobre qual sugestão daria para ajudar nessas investigações, a deputada disse que a CPMI deveria convidar o ex-ministro Gustavo Bebiani. Vale lembrar que ele presidiu o PSL e coordenou a campanha de Jair Bolsonaro no ano passado. Segundo Joyce, ele acompanhou de perto o modus operandi que se desenrolava dentro desse núcleo de comunicação. Inclusive, ele me deu a informação de que houve uma tentativa de Carlos Bolsonaro de montar uma ABIN paralela, para que houvesse grampo de celular, dossiês e outras coisas. E isso teria criado um atrito entre os dois. As denúncias de Joyce, que conhece bem essa esgotosfera, esse submundo do crime, poderiam resultar até na cassação de Eduardo Bolsonaro.
né? O ex-embaixador do hambúrguer, filhote do Jair Bolsonaro. Poderia também resultar na cassação, na punição de outros milicianos bolsonaristas. A tendência, porém, é que essa denúncia não dê em nada. A conferir.